Hoje eu vou falar como é que você consegue imprimir uma ideia no seu subconsciente. Na aula passada eu falei sobre o simbolismo de Adão e Eva. E lá eu falei sobre Adão e Eva representarem o consciente e o subconsciente. E eles, por serem homem e mulher, eles são marido e mulher. E o marido representa o consciente. E a mulher, a esposa, representa o subconsciente. E lá, naquela aula, eu falei que eu queria, quando eu ia falar sobre o consciente e subconsciente, eu queria falar sobre as esposas. Por que representa a esposa, a mulher representar o subconsciente, né? Porque quando você interpreta lá como um fato histórico, você acha que apenas estão falando de homem e mulher, físicos, né? Mas quando você interpreta como um drama psicológico, você vê que não tem ligação isso. E por que a mulher representa o subconsciente em si? Porque você vê que na Bíblia sempre tem, quando fala das esposas, das mulheres, elas têm, tipo, muitos filhos, tipo, uma penca, né? Então, daí você fica, tipo, é possível um ser humano ter 70 filhos, né? Por exemplo. E assim, né? Você interpretando assim, quando você lê, você fica, tipo, ué, né? Não faz muito sentido, né? Mas quando você interpreta como um drama psicológico, faz sentido. Porque assim, o homem, ou o marido, ele representa o consciente. Aquele que só dá a forma para as coisas, mas ele não dá vida para as coisas. Já o subconsciente é aquele que ele dá vida para as coisas, mas ele não dá forma. Ele dá vida para as coisas que o consciente deu forma. Então ele pega aquelas coisas e dá vida. Então, digamos, aquela quantidade enorme de filhos representa, digamos, aquela abundância de você expressar aquela realidade que você deseja. E o simbolismo do filho, tipo, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Tem o Filho. O Filho representa aquele estado encarnado no seu mundo físico. O Pai representa aquele estado de consciência que você agora está dando vida. Por exemplo, o seu pensamento. Se você, digamos, é uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, você tem que pensar que você é quem você é. Por exemplo, se você é feliz, você tem que pensar que você é feliz. Por exemplo, lá no seu pensamento você pensa, nossa, é muito bom viver a vida porque é tão tranquila, tão boa, isso me faz ser mais feliz. Você pensa através dessa realidade. Então você expressa aquilo. E quando você expressa aquilo, você tem um filho. O pai representa aquele pensamento que você está dando vida, aquele estado de consciência. E o filho representa aquilo manifesto. Então, isso que representa os filhos. Tá. Então agora eu vou falar como é que você consegue imprimir essa ideia no subconsciente, para você conseguir expressar isso. Primeiro assim, quando fala lá no versículo, no capítulo 3 de Gênesis, eu falei que tem uma parte que quando Jesus está quando Deus está punindo a serpente, lembra, né, que ele acaba punindo a serpente por ele ter, digamos, desviado o Adão e Eva do caminho, né? Fizeram ele fez ela, né, comer aquele fruto proibido que ela não podia, né? Então daí tem uma parte que diz assim, né? No capítulo 3, versículo 16 de Gênesis, né? Diz assim: Deus fala assim para Eva, né? O seu desejo será para seu marido, e ele te dominará. Mas assim, eu vou responder esse versículo, esse simbolismo, com outro versículo, que ele fica em Efésios 5, versículo 24, que diz assim: Assim sendo, que as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Porque assim, a esposa representa o subconsciente, certo? Assim, ela tem que ser submissa ao consciente para ela aceitar aquela ideia, para ela poder expressar aquilo, né? Porque a partir dela mesma ela não sabe dar, ela não pode dar vida para uma coisa que não tem forma. Então ela tem que ter forma. Então por isso que existe o consciente, certo? Então quando diz ali aquele versículo em Gênesis que o marido te dominará, porque assim, o marido ele comanda o subconsciente, certo? Porque para você imprimir uma ideia no subconsciente, você tem que formular uma forma. Mas como é que é essa forma? Tá, então eu vou falar agora como é que você faz. Assim, você tem que definir exatamente o que você quer realizar. Por exemplo, qual que é o seu sonho agora? O que você mais quer realizar? Você quer se tornar uma pessoa mais resolvida? Você quer, digamos, mudar de casa? Quer ter um trabalho melhor? Enfim, você tem que definir o que você quer. Então, quando você já tem aquilo definido, agora vamos para outro passo, segundo passo. Você já sabe que esse estado ele já existe, porque você tem noção que isso existe. Então, basta agora você se identificar com esse estado. Você agora tem que mudar de pensamento para você poder expressar isso e imprimir no seu subconsciente, tá? Então agora, o terceiro passo, agora você tem que imaginar essa cena na sua imaginação. Como é que é isso realizado na sua vida?
Por exemplo, se você quer, digamos, morar numa casa, numa nova casa, nessa casa que você tanto deseja, como é morar nessa casa? Por exemplo, você decide, digamos, todos os dias que você acorda, você levanta e vai lá, abre a janela e você sente aquela brisa, né? Daí você adora fazer isso, né? Daí você abre, daí você vai no banheiro lá, lava o rosto, daí você desce, tá? Você vai imaginando como é morar nessa casa, tá? Você deu a forma, você já sabe como é você vivenciando isso. Você estando na cena, não é você se assistindo, tá? Então, quando você já sabe como é aquilo, então agora você tem que despertar a emoção para você poder imprimir essa ideia no subconsciente. Como é que você faz isso? Então, a partir de agora você começa a usar o seu discurso interno ou as conversas mentais. O que é isso? São na verdade os seus pensamentos. Porque assim, sabe essa vozinha, quando você está pensando numa coisa, você está quieto assim, daí você está pensando numa coisa, você está falando com uma voz interna, sabe? Aquela voz é sua. Então, aquilo é o seu discurso interno, é o seu pensamento. Então, você tem que começar a usar aquela vozinha enquanto você está imaginando aquilo que você deseja. Então, por exemplo, você está lá andando pela casa que você deseja morar. Mas naquela cena você já está morando naquela casa. Aquela cama que você dorme, ela é sua. Aquela cozinha que você está vendo, aquela cozinha é sua. É onde você cozinha, é onde você faz as coisas, tá? Então, você já se imagina que aquilo já é seu, que você já está morando lá, tá? Então nesse momento você tem que começar a pensar, tipo, então, naquele fogão lá, eu cozinho a minha feijoada. Naquela... Cozinho, ficou feio. Naquela geladeira eu guardo, digamos, o leite que eu gosto de tomar. Lá eu guardo o refrigerante, guardo as frutas. Então você começa a pensar dentro dessa realidade. Tipo, você tem que pensar, porque assim, não adianta nada você ficar quieto. Tipo, você imaginar uma coisa, tipo, você fazendo aquilo, mas você não pensar naquilo, você não usar palavras para descrever aquilo. Porque se você não descrever aquilo com palavras, usando a sua língua, você não vai sentir emoção. Porque é para isso que você tem que pensar dentro dessa realidade. Porque se você não pensar, você não vai sentir emoção. E se você não sentir emoção, você não vai se convencer daquilo, você não vai se fundir aquele estado. Você não vai imprimir essa ideia no subconsciente. Então não vai valer nada, entendeu? Você só deu a forma para aquilo. Se você não usou a sua língua para dar vida para aquilo, você só deu a forma. Mas quando você já, digamos, já imaginou aquilo e você começa a pensar dentro daquela realidade, você sente a emoção. Então, naturalmente, aquela emoção que você sente são emoções boas, né? Porque assim, se você que deseja muito realizar uma coisa que você deseja tanto realizar, você não vai sentir emoções boas? Provavelmente sim. Então, quando você sente as emoções boas, tipo felicidade, gratidão, amor, você naturalmente imprime aquela ideia no seu subconsciente. Você se funde aquele estado. Isso que vale daí quando você, vamos dizer assim, você vai para a cruz nesse momento. Porque Jesus na cruz é quando ele se funde aquele estado dele. Porque a cruz representa o estado que ele deseja se fundir. Jesus representa a consciência geral, tá? E então, para você se fundir aquele estado, você tem que morrer naquele estado. Como assim? Você tem que deixar de dar vida para aquilo que você não quer mais da vida. Por exemplo, é um estado que te incomoda muito. Tipo, posso dizer? Tipo, você não quer mais morar naquela casa, naquela antiga casa, vamos dizer assim, que você fisicamente está morando. E daí você quer morar na sua nova casa. Então você tem que parar de pensar que você está morando nessa casa que você está vivendo fisicamente. Você tem que mudar de pensamento. Você tem que pensar que você não mora mais ali. Que você mora na casa que você deseja. E quando você para de dar vida para aquele estado e você dá vida para esse, você consegue sentir a emoção de estar ali. Porque assim, tem um versículo em Mateus que diz assim, né? Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Porque assim, você não pode dar vida para dois estados ao mesmo tempo. Por exemplo, você não pode morar na sua antiga casa e morar na sua casa que você deseja ao mesmo tempo. Não tem como isso, entendeu? Você não pode ser feliz e triste ao mesmo tempo. Você não pode ser rico e pobre ao mesmo tempo, entendeu? Você só pode ser uma coisa de cada vez. Então, você tem que deixar de pensar naqueles... Você tem que deixar de pensar... Você tem que parar de dar vida para aquele estado antigo e focar naquele estado novo. Para daí você conseguir dar vida para aquilo, entendeu? Para você, digamos assim, conseguir se enraizar, tá? Então, quando você sente a emoção que você deseja,
aquelas emoções boas, você imprimiu no seu subconsciente, tá? Mas assim, você plantou aquela semente no subsolo, no subsolo, no solo do subconsciente, certo? Você vai expressar aquilo. Mas a questão assim, vamos dizer assim, parece que Deus, ele faz, digamos, um teste com você. Deus, assim, digamos, consciência, né? Pra, digamos, ver assim, vamos ver se eu tô convicto mesmo, tá? É só uma suposição, tá? Tipo, é que parece que realmente que é assim, mas não é. É porque assim, porque agora que você plantou essa semente, você tem que ser fiel a ela. Você tem que ter certeza que agora você se tornou isso. Então você tem que agora, digamos, manter esse pensamento. Por quê? Agora você tem que tornar isso um hábito, até você expressar aquilo, tá? Porque assim, você vê que no nosso dia a dia nós fazemos coisas que são hábitos. Por exemplo, eu de vez em quando acordo digamos, pentei o cabelo e de repente eu olho e já tô, tipo, saindo do quarto. Entendeu? Tipo, uma coisa que é tão automática que eu não percebo que eu faço. E de repente você também faz. Mas o que que faz isso? É o hábito. Então, o hábito faz a gente ser quem não somos, vamos dizer assim. Porque o hábito, digamos, é o subconsciente que, digamos assim, é ele que comanda os hábitos, nossos hábitos. Porque quando a gente tem o hábito de ser alguma coisa, significa que a gente é aquilo. Por exemplo, eu tenho o hábito de, digamos, escrever letra cursiva. De vez em quando eu escrevo em caixa alta, né? Ultimamente estou escrevendo assim. Mas de vez em quando eu vou escrever um texto bem rápido, às vezes eu escrevo em caixa alta ou às vezes eu escrevo cursiva. E daí, de repente, quando eu vou ler, eu já escrevi, tipo, em caixa alta e a cursiva ao mesmo tempo. Daí eu fico tipo, ué, como, né? Não faz sentido. Mas é pelo hábito. Mas pelo hábito que eu consigo, o consciente, ele faz a gente ter o hábito pra gente poder expressar aquilo. Então, quando a gente tem aquele hábito, naturalmente nós expressamos aquilo. É uma coisa que é sem esforço a gente expressa aquilo, tá? Então agora você tem que pensar que você já é isso que você deseja, que você mora nessa casa que você deseja, que você já se tornou a pessoa que você deseja, até se tornar um hábito. Então, aquilo se torna um hábito, você se pega naturalmente pensando naquilo, ou fazendo aquilo, ou sentindo aquela emoção boa, significa que você já se tornou aquilo. E para você ter a comprovação de que você já se tornou você expressa aquilo fisicamente. Mas é uma coisa que, assim, quando você se convence da primeira vez ou segunda vez, você, assim, você não precisa mais ter comprovação, sabe? É uma coisa que, assim, é bem estranho. Porque, assim, no começo, quando você começa a praticar, eu mesmo era assim, eu precisava, tipo, muito de ter uma comprovação. Mas depois que eu consegui me convencer, a sentir aquela felicidade, por mais que eu não tinha expressado aquilo fisicamente, eu não tinha experienciado aquilo fisicamente, eu não me importava mais de ter uma comprovação, sabe? Porque assim, quando eu mudei meu pensamento, eu tinha certeza que já tinha me tornado aquilo. Por causa das emoções. É as emoções que, digamos, elas que, digamos assim, matam a nossa fome, sabe? É ela que faz a gente se saciar. Porque assim, o que que faz você querer comer aquela pizza gostosa? É aquela vontade, aquela emoção. Então, imagina agora que você acabou de comer aquela pizza, ou sei lá o que for, que você acabou de fazer aquilo que você tanto queria. Você vai ver, quando você sentir a emoção, seja ela boa, na verdade sempre acaba sendo boa, né? Você vai se saciar. Daí você vai ficar tipo, você vai ficar bem, você vai se sentir satisfeito. Quando você se sente satisfeito, você se convenceu daquilo. E daí sim você vai expressar aquilo fisicamente. Entendeu? Então, essa aula foi mais para explicar em cima disso, tá? Porque na aula passada foi, digamos, uma aula acabou sendo uma aula muito teórica. Então agora, eu acabei falando agora como é que você faz, explicando em cima do consciente e subconsciente, tá? Então você entendeu que agora as esposas não são mulheres, e não é que elas têm que ser submissas aos maridos, né? Mas que sim, tá falando do subconsciente. Que o subconsciente, ela sim tem que ser submissa sim ao consciente. Porque ela vai dar vida pra quê? Pra uma coisa que não tem forma? Então, entendeu? Tipo, ela precisa do marido dela. Porque o marido que dá a forma pra alguma coisa pra ela expressar. Então, quando esses dois estão juntos, daí sim, quando você consegue usar o consciente e o subconsciente, você vai conseguir expressar o que você tanto deseja. Basta você se identificar com aquilo e que você vai conseguir expressar aquilo. Então, para finalizar agora, eu quero agora abordar só sobre a paciência. Porque assim, no começo você vai sentir, talvez, muito provável que você vai sentir impaciência
digamos, eu quero chegar lá logo, sabe? Tipo, chegar lá onde, né? Tipo, de realizar isso que você deseja. É muito normal. Mas quanto mais impaciente você for, mais significa que você não se tornou o que você deseja. Significa que você ainda não conseguiu mudar de pensamento. Que você não está pensando através da realidade que você se tornou quem você deseja. Então, quanto mais impaciente você for, mais está comprovando que você não está pensando dentro da realidade que você deseja. E quando você conseguir ter a paciência, você, digamos, sentir essa paciência, tipo, que é uma coisa que parece acaba sendo estranha, você fica pensando, você fica assim, né, tipo, caraca, que paciência estranha, sabe? Tipo, eu não tô mais me importando, sabe? Quando você sentir essa paciência, você significa que você conseguiu pensar, que você está conseguindo pensar dentro da realidade que você deseja. Então, quando você está sentindo essa paciência, significa que você conseguiu expressar isso que você deseja. Se você tem alguma dúvida sobre algum simbolismo, ou se você não está conseguindo expressar isso que você deseja, se você está com alguma dúvida, você está travado em algum processo, alguma etapa é, sobre algum de você tentar mudar de pensamento, coloca no comentário ali que eu vou ler, e pode ser que sua dúvida seja um tema para o meu próximo vídeo.